Se tem uma coisa que The Handmaid's Tale sabe fazer bem é episódios finais. Passou voando, né, gente, a 4ª temporada. E quando não tem o Nick, os episódios são muito melhores. Mas esse teve o Nick. Mas não foi sobre o Nick. O episódio foi tão bom que nem me irritou a June beijando o Nick, porque teve um propósito. Vê que o roteiro é muito bem construído. Tem no comecinho a June frustrada por dar seu depoimento apenas para uma câmera, depois ela questionando o fato de será que eu sou uma boa mãe, que eu não consigo simplesmente deixar isso. A escolha dos flashbacks também é bem interessante, a gente é levado de volta lá para Gilead, e toda a construção do suspense também, qual será esse plano da June, é muito bem feita. Aquele casaco gigante que a June usa no episódio 9 ainda, e que lembra muito as roupas da Aya, que tem um tom de vermelho até parecido, mostra como ela ainda tá presa àquele passado de Gilead, né? Ela tá de novo nesse episódio vestindo esse casacão. E é importante que ela esteja presa a esse passado, porque é o que dá a motivação da vingança da June, né? Continuar com aquela raiva, agora não tão mais contida, é importante para ela se desenvolver. Eu gosto muito que dá uma ressignificada, essa palavra ficou meio gasta, né? Mas, de fato, há uma ressignificação, né? A cor vermelha que era associada ao uniforme da Aya e sempre é uma coisa muito ruim, agora se tornou a cor da vingança. Quando eu vi ela a primeira vez com esse casaco, no episódio 9, eu olhei e falei, nossa, meu Deus, o que é isso? Se fosse eu, não ia querer nem ver essa cor mais. Mas pra ela faz total outro sentido. Tanto que ela tá ali, no meio da floresta, né, perseguindo o Fred Waterford, e a roupa era justamente para ela não conseguir se esconder, né? Para as aias não conseguirem fugir, para ficar muito chamativo, mas ela tá lá, no meio da floresta, com a roupa. Duas coisas que ficaram um pouco em discussão pela olhada que eu dei na internet foram, a primeira delas, o motivo da visita da June ao Waterford. O que ela foi fazer lá, né? E aí, em certos momentos, parecia que ela ia envenenar ele, que ela ia pegar com a Bíblia e dar na cabeça dele. Mas o que eu entendo daquilo é que ela foi deixar ele desarmado. Ela foi lá, totalmente atriz, né? Relembrar aqueles tempos e relembrar aquele sentimento que ela fazia ele sentir lá em Gilead, como se eles tivessem alguma coisa. É uma história de gente que manipula os outros o tempo inteiro, né? A relação da Serena com o Marco Tuelo também é marcada, ela é mediada pela manipulação. O Tuelo manipula a Serena manipula o Tuelo um pouquinho, e eles vão caminhando para chegar nos seus objetivos. A June é a mesma coisa com o Waterford, né? Ela é extremamente manipuladora, apesar do Waterford não ser tanto, né? Ele é mais até inocente nesse sentido, ele é um pouco... Não é inocente se diz, qual é aquela outra palavra? Cru. É uma relação que é marcada pela manipulação, né? Principalmente da June em relação a ele. Ela consegue muitas coisas em Gilead a partir das manipulações que ela faz, e agora, novamente, ela tá manipulando o Fred para chegar no objetivo final lá na frente. O que eu achei interessante é que ela não parecia já ter muito claro o que ela ia fazer. Ela meio que foi lá, sente o clima, saca o que o Fred tá querendo, o que ele tá sentindo, e aí ela toma a decisão de colocar ele no muro, que é o que ela fala pro Luke, né? O outro fato é como se deu essa troca do Fred pelas 22 mulheres. Qual que era a intenção, como que Gilead aceitou. E no fim das contas, o Fred apresentava uma grande ameaça para Gilead, né? Ele estava passando informações para o governo do Canadá / Estados Unidos. Então, é óbvio que era uma troca vantajosa para Gilead tirar ele de lá e não deixar ele passar mais informações. Eu não sei nem como que as pessoas tiveram tanta dúvida sobre isso, né? Isso, qualquer filme de espionagem que a gente costuma ver por aí, isso é meio que essencial, né? Ele é um traidor de Gilead, né? Então ele vai ser executado em Gilead quando ele voltar, ele já sabia. Tanto que o maior medo dele era esse, né? De ser executado quando ele volta. Aquela conversa que ele tem com o Putin no 9º episódio, ele já deixa ali meio que no subtexto, né? O que vai rolar? Vocês estão intercedendo por mim? E aí o Putin deixa bem claro que Gilead tá se lixando, pra ele ter outras coisas pra fazer. Se eles não estavam querendo ele de volta, então é porque eles estavam bem bravos com ele, né? Aquela conversa com o Putin deixou bem claro que Gilead se importava. Eu vi uma pessoa comentando no grupo lá do Facebook que a gente tem para expandir essas conversas, que não entendia por que o Fred era uma moeda tão vantajosa, porque tinha anos que ele não voltava para Gilead, que já estava preso há muito tempo, mas assim, a estrutura, a espinha dorsal de Gilead foi ele que ajudou a construir. Seria como se alguém prendesse o Joseph Lawrence, né? Que foi o grande mentor da economia de Gilead e tudo mais.
ele é um cara que imaginou aquilo tudo, né? Saiu da cabeça dele. E da Serena também, né? Ele escreveu livros sobre o tema, num período pré-Gilead, né? Então ele continua sendo realmente uma fonte muito, muito valiosa. Independente dele estar preso há, sei lá, 7 meses, né? A Serena já tá com um barrigão já. Mas ele é uma fonte muito valiosa, sim. O que eu acho mais instigante desse momento é ele ter sido passado para os olhos, né? Assim, aquele momento para mim é que dá pra gente tentar entender o que aconteceu, né? Por que ele não foi julgado? Isso aí é trama, pra mim, trama do Lawrence com o Nick. E ele ser executado naquela terra de ninguém, que é como eles chamam aquela zona que tá entre a fronteira, né? Não é nem Canadá, nem Estados Unidos, também é muito significativo, porque meio que ninguém, os dois países lavam as mãos, né? Tipo assim, não, acabou que ele foi parar lá, não sabemos como, e foi executado. Ali, como o nome diz, é terra de ninguém, né? Não tem lei, não tem nada. É a selvageria que, inclusive, dá o nome ao episódio, né? Uma das. Nesse contexto aí, eu acho muito legal a personagem do Mark Tuello. Muita gente tem raiva dele, falando, mas que ele não ajuda em nada, sei lá. O Mark Tuello é um burocrata do Estado. Ele é um funcionário público do governo canadense que tá ali para mediar um conflito. Ele vai fazer o que for necessário, tanto que a June, inclusive, fala isso com ele. Eu não consigo sentir raiva dele, mas eu compreendo totalmente quem sente. Mas ele tá, né, ele tem uma função que é de mediar esse conflito. E ele não vai mediar o conflito baseando-se nas experiências pessoais, por mais que a June seja um caso muito excepcional, né? Ele vai ver o que é melhor, no final das contas, lá no balanço, pro Estado que ele tá defendendo, né? Eu fiquei com muita raiva dele nesse episódio. Nossa, muita. Como ele foi apático, assim, ao que tava acontecendo, me irritou. Não, muito frio, né? Um tratamento muito frio. Mas é isso, ele é um cara resolvendo um conflito entre dois estados, né? E de toda maneira, ele nunca viu os horrores de Gilead, ele deixar, né? ele um pouquinho lá. Ele não viu os horrores de Gilead, ele não presenciou. Ele sabe porque ele ouviu falar, né? Ele tem acesso às fontes e tudo mais, mas só quem viveu aquilo sabe quão terrível é. E aí isso pesa, né? Por mais que ele se compadeça e compreenda que é horrível a situação, ele não viveu a situação. Então. E eu acho muito legal que a June tem uma sacada que ela não vai conseguir aliar tudo. Vingança pessoal com a justiça que se espera contra Gilead. Essa justiça que está sendo feita em vias diplomáticas, através de negociações, de tribunais, né? Literalmente a justiça mesmo, na sua forma, dentro de um Estado nacional, né? Ela não vai conseguir. Então, quando ela saca isso, ela vê a importância que tem, por exemplo, a negociação. É aí que ela fala assim, pô, beleza. Não vou conseguir que o Fred seja preso, então vou tentar me vingar de outra forma. E a outra forma que ela consegue é fazendo essa troca do Fred por 22 pessoas. Ela faz com que todo mundo fique feliz nessa equação. O Canadá recupera mais 22 pessoas, mais 22 mulheres, que vão dar seus testemunhos também, vão corroborar as versões contra Gilead, e Gilead recupera o seu traidor para poder executá-lo. No caso, entregou ele para essas mulheres lideradas pela June. Já dava pra sacar que não ia ter muita justiça, né? Quando a gente via onde tava o Waterford e a Serena, né? Aquele spa lá, até cuspi. Aquele lugar com 5G lá, com aqueles pijama bonito, sei lá. Não. Já dava pra sacar. O bom é que no final deu tudo certo, menos pro Fred. E uma coisa que se destacou pra mim nesse episódio, na verdade, todo momento que o Lawrence aparece, ele se destaca pra mim. Eu acho ele um personagem muito massa, muito interessante, assim, porque ele não é só bom, né? Também essa série é muito difícil ter alguém que é só bom, tem muita gente que é só ruim. Mas o Lawrence, as falas dele são muito bem pensadas. Parabéns para os roteiristas que escrevem essas falas, porque toda fala dele é uma tirada, é uma sacada. Ele com o Fred, quando o Fred chega em Gilead, é impagável, assim. E ele tá lá, né? Todo mantendo a pose e cutucando o Fred. Lawrence é o cara que você não quer ter como inimigo nunca na sua vida, né? Que o cara é podre, mas ele é muito massa. Vocês repararam que o Fred fica o tempo todo chamando o Nick de filho? Filho. Ele fica tentando, né, puxar para aquela relação que eles tinham lá no começo, né, de tentando aproximar e fazer ele sentir empatia. Nessas horas, todo mundo afina, né? O Fred sai lá preso, eu tenho direitos, e é muito curioso que ele fala, eu sou um homem, eu tenho direitos, e isso em Gilead
Não é uma escolha aleatória de palavras, né? Tá falando de um país que literalmente ceifou todos os direitos das mulheres e os homens gozam de muitos direitos. Inclusive de destruir a vida dessas mulheres. Agora vamos a esse momento que talvez possa ser controverso, porque teve gente que não gostou da justiça sendo feita com as próprias mãos. Eu gostei. Porque algumas pessoas acham que esse não é o caminho, teria que ser realmente pela diplomacia, mas a diplomacia não funcionou, né? Foi o que eles tentaram primeiro, pela justiça dos homens. Muitas pessoas, muito do público, muito da crítica, acha que o Fred deveria ter sido preso, né? E ser mantido preso. Pra mim, o nível de violência da execução dele é bem chocante. Assim como toda a violência de Gilead é absurdamente chocante e execrável. Algo que a gente, obviamente, se opõe. Entendeu? Acho que ninguém, né, é a favor de algo desse tipo. Porém, a gente vai voltar de novo naquele papo que a gente vira e mexe e fala aqui nos vídeos, né? Não tem como você colocar no mesmo pé a reação de quem sofre uma opressão como aquelas mulheres sofrem de Gilead e dos comandantes Waterford da vida, né? Cada um com o seu comandante, cada um com as suas relações, com a reação, né? Com a raiva que elas sentem e que elas têm que botar pra fora de alguma forma. Achei perfeitamente válido também. Foi um momento, acho que muita gente foi catártico, assim. Agora, a June realmente tem uma coisa que ela se transformou nesse processo todo e agora ela comanda essa expedição para executar o Waterford. É algo que remete ao que o Lawrence fala pra ela, né? Você nunca vai se saciar. E tá claro que ela nunca vai se saciar mesmo. E aí tem a ver, inclusive, com a transformação dela nessa temporada e com algumas dúvidas dela sobre maternidade e tudo mais, que eu acho que mais pro final do vídeo a gente vai falar, né? É uma questão ética muito complexa, né? Não dá pra gente chegar e falar assim, tá certo. Não dá, até dá pra gente falar. Mas assim, se a gente for falar com propriedade, é uma discussão muito longa que a gente precisa estudar, sentar. Eu não tô nem preparada pra dizer eticamente o que eu acho. Mas eu comparo isso com uma situação de guerra, por exemplo, né? As reações numa situação de guerra são muito violentas. As pessoas estão sofrendo violência e rebatem com violência. Eu não sei o que as pessoas esperam, né? Nesse tipo de situação. Que é impossível fazer outra coisa, né? O Fred ia morrer. E ela quis fazer daquela maneira. Alguém tem dúvida, assim, que o mundo de Handmaid's Tale vai ficar melhor sem a linhagem dos Waterford? Se a Serena morresse também, vai ser uma maravilha. A gente vai se livrar dessa família completamente abjeta. Ninguém tem dúvida disso. Dentro de uma narrativa ficcional e tudo mais. No mundo real, eu não sei, numa situação normal, assim, ninguém é a favor de assassinato, né? Ninguém é a favor de execuções. Então, assim, tem que considerar o ambiente ficcional que a gente está analisando. Então, dentro daquele contexto da série, é um momento muito válido, né? É um momento realmente de catarse e de recuperar um pouquinho da vida que foi tirada dessas mulheres lá dentro de Gilead, né? Todos os sentimentos, todos os, sei lá, a vontade de viver mesmo que você pode ter e que aquela galera vai ceifando de pouquinho em pouquinho, né? São muitas pequenas humilhações, algumas muito grandes, são estupros recorrentes, são mutilações recorrentes. Então, como que você lida com isso? Vendo o cara, tipo, ficar o resto da vida dele atrás das grades, inclusive com a legião de fãs, né? Porque ele acabou se tornando, no Canadá, ele acabou gerando a formação de grupos favoráveis à Gilead, favoráveis a ele, né? Então é meio bizarro você cultivar uma liderança desse tipo, né? Extremamente perigoso. A gente vê isso aqui no Brasil, né? Olha o tipo de liderança que a gente tem aqui ligados a algumas igrejas e coisas desse tipo. É bizarro. É interessante fazer o paralelo de como começou a temporada, né? E agora como terminou. Tem aquele cara, aquele guardião que estuprava a senhora Kiss, a Esther, e ela matou ele. E agora esse cara também, né? O Waterford tá sofrendo as mesmas consequências. E a consequência dele foi assim, né? Assim, não foram anos de tortura, não foi tirado da... Foi rapidinho, né? Foi horrível, mas não é nem comparável com o que aquelas mulheres sofreram. Tem uma coisa simples, uma coisa que parece ser pequena, que tem nesse episódio e que fala de tudo que essas pessoas foram privadas por causa do governo de Gilead, né? Que é o fato de não existir mais a cidade onde elas moravam. Não tem mais aquilo. Quando a June tá voltando do encontro com o Waterford, tá ela e o Luke fala, você quer passar no tal lugar, assistir o tal jogo, não sei o que, tipo, brincando, né, da época que eles moraram em Boston. Não existe mais aquele lugar. É muito
muito bizarro pensar nisso, assim, é muito dolorido, né? Você não ter aquilo que você conheceu a sua vida inteira e simplesmente acabou. É uma coisa meio traumática, você perde suas raízes. Esse tipo de consequência que o Fred sofreu, inclusive, é algo que tá dentro das próprias leis de Gilead, né? A gente vê que teve um salvamento, que é o nome dessa cerimônia, né, desse tipo de condenação, em que as aias iam e partiam o cara em 1000 pedaços, né? E é bem parecido com o que acontece com o Fred, e a sentença dele também é bem parecida, né? Ele é um estuprador. Fica bem claro que ele contribuiu para esse tipo de lei em Gilead. Uma coisa que eu acho importante desse momento é que essa vingança não vai significar que a June vai ficar em paz agora, né? Ficou bem claro isso com a fala do Lawrence pra ela, com as expressões, com o jeito que ela volta. A June passa o episódio com algumas dúvidas sobre o que é ser uma boa mãe. Ela, inclusive, externaliza isso pra Amy. Eu acho muito legal que ela não siga esse caminho e coloque em dúvida exatamente esse papel, né, de ser uma boa mãe. Baseado em tudo que aconteceu com ela, é perfeitamente compreensível que ela não desempenhe um papel esperado de uma mãe tradicional, né, que vai fornecer um amor incondicional às filhas, e um aqui, inclusive, nem tá vivendo com ela. Eu achei muito legal, porque isso transforma ela numa personagem muito forte para se tornar uma líder anti-Gilead, para se tornar uma militante anti-sistema gileadiano. É isso que vai dar a tônica da 5ª temporada e do que mais vier aí. Ela precisa se desvincular desse papel de mãe que se espera dela. Pelo menos desse papel formatado, né? Do que é esse padrão da mãe que protege incondicionalmente. Que é um papel que não é nem definido pelas próprias mães, não é definido pelas mulheres, né? Ao contrário, é um papel definido por um regime patriarcal. Então ela vai se desvencilhar disso. E isso é muito bom que aconteça, né? Ela vai talvez ser uma mãe diferente. Vai ser uma mãe que vai deixar a Nicole com o Luke. Ele vai levar ela pra escolinha, enquanto ela tá lá metendo a porrada em comandantes Waterford da vida, né? Maravilha, é isso. Que bom que seja assim, né? 2 detalhes, 2 desdobramentos dessa vingança contra o Fred, e que não dá pra gente não falar, né? É ele pendurado, não posso rir, é ele pendurado e escrito a frase icônica de The Handmaid's Tale embaixo com sangue, Olite te bastardos carborundorum. E também o dedinho, né, que a June manda pra Serena, chocante. É irônico, né? É um deboche, assim, porque o Fred arranca o dedo da Serena e agora ela recebe o dedo do Fred, né? Apesar não de parecer, arranca, né? Ele permitiu que arrancasse. Apesar de parecer ser dedos diferentes, né? O que arranca dele é o anelar. Tanto que a aliança, né? Chega lá separadinha. Eu acho muito interessante a gente imaginar o que vai ser da Serena. Porque ela começa a temporada muito mal com o Fred, muito puta da vida com ele, fazendo o caminho dela paralelo. Então eles estavam com os casos separados. Depois ela se junta pra tentar ganhar forças. Começa ali, né, a ganhar alguns prêmiozinhos que ele deixa ela voltar a ler, ele deixa ela escrever e tudo mais. Aí eles têm aquele legião de idiota lá, os bolsominions da série. E aí agora o Fred foi executado. E aí, você vai fazer o quê? Ela não pode voltar pra Gilead também, porque vai ser o mesmo caminho. E vão esperar ela ter o bebê pra depois dispensar ela. Vai virar uma aia nas colônias Madalena, vai pras colônias tóxicas, enfim. Então ela precisa fazer o caminho dela agora no Canadá. Ela precisa dar um jeito de sobreviver com o filho dela no Canadá. Esse negócio do dedo, agora que eu tô pensando como que foi simbólico, né? Assim, veio a aliança, o dedo, então assim, agora você já... meio que tá livre, né? Você é viúva. Pra encerrar, eu espero que a família da June fique feliz, mas que eles se desvencilhem desse conceito padronizado de família também. A gente também tem muitas expectativas, né? O papai, a mamãe, os filhinhos e todo mundo ali junto e se abraça, come peru no Natal. Tipo, esquece isso um pouco. Existem outras formatações, existem outras formas de lidar com a família, de ser família, então eles vão ter que saber lidar com isso de um jeito diferente. Não tem dúvida de que a June vai virar uma líder, uma espécie de líder revolucionária, né? Eu já falei sobre o uso desse termo aqui, que é meio complicado, né? A gente não sabe exatamente se elas querem uma revolução, né? Seria voltar ao que era antes, não seria exatamente uma revolução. Então, mas enfim, ela vai virar uma líder
militante anti-Gilead. Mas você foi pra muito longe. Eu tava pensando aqui na hora que ela chega, pega o neném todo ensanguentado e pede 5 minutos, né? E fala, eu já vou. Já vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai embora? Vai tomar banho? Vai só entregar a neném, né? Assim, me bate uma dúvida se eles vão permanecer juntos, né? Porque o Luke... Não que eu esteja shippando. Porque o Luke, ele fica bem chocado. Esse episódio ele tá bem desconfiado, né? Nossa, olha a June. Quando ela tá falando com a Emily lá naquele jantar, ele fica meio escutando o que ela tá falando, né? Então, assim, é uma preocupação. Eu acho que é uma preocupação até da relação dela com a Nicole, né? Que tipo de... Ele fica imaginando que tipo de mãe que essa menina vai ter, né? É isso. Basicamente é isso. Tipo assim, a mãe que acabou de sair aqui, assassinou um cara e vem beijar a menina toda suja de sangue. Tipo, é isso que eu quero pra vida, né? Aqui da família. Tô até começando a achar que não vai ser aquilo que eu falei da minha teoria de que eles iam começar a ser perseguidos e a Nicole ia se separar deles por causa disso. Tô começando a achar que talvez não tenha um futuro dessa família. Acabou! E agora? Só ano que vem. Acabou isso ano que vem. Mentira, não é só ano que vem. A gente vai fazer uma live. Então fiquem de olho aqui, vamos avisar na comunidade, nas redes sociais, sobre essa live pra gente comentar em tempo real, comentar ao vivaço, pra gente conversar sobre o balanço dessa temporada. E vai ser com a convidada ilustre, a Carissa. Carissa Vieira, vocês devem conhecer ela porque ela também faz vídeos toda semana analisando o Handmaid's Tale. Tem um canal muito massa, discute assuntos muito legais no canal dela, principalmente ligados à representatividade negra no cinema, mas não só isso, ela é muito boa. E é isso aí. A gente volta com mais novidades em breve. Então se inscreve também para você ser avisado, avisada da nossa live, pra gente conversar, hein? Tchau. Não xinga a gente. Por favor. Tchau e até o dia da live.